Falta menos de um ano para a realização dos Jogos Paralímpicos de Paris. E como será que estão as coisas por aqui, hein? Será que a cidade está mais acessível? Será que as instalações estão em ordem? Bom, eu conversei sobre esse e outros assuntos com o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Andrew Parsons. Nosso papo com o Andrew rolou durante um evento que marca a contagem regressiva para a realização da primeira Paralimpíada da história de Paris. E quais são os desafios desta reta final? Agora é o momento do ajuste fino. Então, depois de anos de planejamento, você tem os primeiros testes, você realmente implementa o que foi planejado e, enfim, tem algumas correções de curso, tem algumas coisas para você adaptar no planejamento. Mas agora também é o momento para nós, da Paralimpíada, da reta final, na questão da promoção dos Jogos. Então, a venda de ingressos começa dia 9 de outubro. Então, a gente tem 2,8 milhões de ingressos para vender. Isso, se a gente vender todos, torna Paris 2024 os jogos mais bem-sucedidos do ponto de vista de venda de ingressos, e esse é o nosso objetivo. E quais são as principais demandas específicas de Paris em relação a outras edições dos Jogos? Acho que tem duas coisas. Primeiro, a própria ambição de Paris 2024, desses jogos serem diferentes, de ter uma cerimônia de abertura fora do estádio, enfim, de fazer coisas de uma forma diferente. Então, isso já dá para a gente, desde o início, desde a logo lá atrás, um sentimento diferente que esses jogos não vão sair do lugar comum, e isso é muito legal na Paralimpíada. A gente é muito aberto a esse tipo de iniciativa. Por um outro lado, a questão do legado aqui, você tem, existe uma expectativa enorme em relação a legado no que diz respeito ao sistema de transporte da cidade, muito no metrô, que é um metrô muito antigo e muito difícil de torná-lo acessível. Então se optou, por exemplo, por investir muito mais no transporte que não é subterrâneo, no transporte, como os ônibus, como os táxis acessíveis, como melhorar a infraestrutura viária que não seja subterrânea aqui de Paris. Então, obviamente, isso não é o ideal em termos de legado. A gente gostaria que o metrô de Paris tivesse uma evolução no que diz respeito ao legado, mas enfim, a gente entende que essa é uma solução também válida, um investimento de 125 milhões de euros a que se respeitar isso. Então, você vai adaptando, é diferente de Tóquio, diferente do Rio, diferente de Londres e vai ser diferente de LA. E como é que está a expectativa para o evento? Paris vai mesmo romper paradigmas? Eu acho que vai ser sim um divisor de águas em duas frentes. Primeiro, existe um esforço junto com o Comitê Olímpico Internacional de tornar os jogos mais racionais, de utilizar muito instalações temporárias ou instalações já existentes. E quando você faz isso, numa cidade igual Paris, que você tem todas esses, a Torre Eiffel, você tem o Grand Palais, você tem Versailles, então isso dá um charme obviamente especial que poucas cidades do mundo podem ter, mas o conceito de utilizar essas instalações no coração da cidade de forma temporária é muito interessante e veio para ficar, não há dúvida que isso veio para ficar. Do ponto de vista da Paralimpíada, é a primeira Paralimpíada de verão com espectadores, isso faz uma diferença grande comparado a Tóquio, em que o Comitê Paralímpico Internacional assumiu essa questão de ser um evento transformador, isso ser uma prioridade. A gente por muitas décadas falou nós somos high performance, nós somos um esporte de elite, porque era necessário tornar o evento relevante, o movimento paralímpico relevante. Agora é a hora de colocar essa grande plataforma a serviço de 1,2 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Como em Tóquio foi mais difícil por causa da pandemia, a gente vai ter a primeira oportunidade de fazer isso em full aqui em Paris. Então vai ser um divisor de águas para os jogos de uma forma geral e para o movimento paralímpico especificamente. Agora o assunto é cronograma. Paris está dentro do planejamento ou existem obras atrasadas? A questão das instalações está caminhando de uma forma muito tranquila, dentro do orçamento e dentro do prazo. Então não há nenhuma preocupação em nenhuma instalação. Todas as instalações são otimizadas para você usar durante a Olimpíada e Paralimpíada, quando possível. Então o planejamento já para a Olimpíada torná-las 100% acessíveis para que você não tenha que fazer, no momento da transição, grandes intervenções. Então a gente está muito satisfeito. E agora eu te convido a se inscrever no canal e a badalar o sino, porque tudo o que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, diretamente da cidade sede, é aqui na Olimpíada Todo Dia.